Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Quero acolhê-los nesse momento em que vamos iniciar logo mais a Santa Missa. Vamos rezar a Eucaristia nesta tarde, nesse começo de noite de sexta-feira da Páscoa. Nós estamos meditando a palavra do Senhor durante alguns dias e agora o ponto mais importante no nosso dia é a Eucaristia. Rezamos o terço hoje às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia, pedindo a misericórdia do Senhor. E agora vamos rezar a Santa Missa, pedindo que Deus, nosso Pai, venha auxiliar o seu povo, venha ter misericórdia do seu povo. Enquanto as pessoas estão acessando, vamos iniciar a nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, fazendo a oração, a antífona de Nossa Senhora, para o tempo pascal. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, irmãos e irmãs, vamos dar início à Santa Missa, vamos iniciar com alegria este momento de Eucaristia, de ação de graças. Vamos estar presente com Jesus, Ele que se entrega por nós na Eucaristia. Vós nos resgataste, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero saudar a todos, acolher a todos que estão participando conosco dessa Santa Missa. Sejam todos bem-vindos. Nós trazemos aqui até o altar do Senhor algumas intenções pessoais e particulares. Nós estaremos rezando de modo particular nessa Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de casamento de Ademar e Dalvanira. Deus os abençoe e os guarde. Também queremos rezar pelo aniversário natalício de Isaías José da Silva. Rezando também pela saúde de Maria Lúcia Polo, de Jair Viana e de Vilma e Luiz do ECC. Também queremos rezar nessa tarde em sufrágio da alma de Antenor. Antenor é irmão de uma agente da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de São Paulo, falecido. Então nós vamos pedir a Deus que seja acolhido no reino dos céus. Também por cada intenção que você traz nessa noite, por todas as intenções que vocês estão colocando aí, escrevam as suas intenções. O Padre também reza essa Santa Missa pelas intenções que vocês aqui apresentam. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
a vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. E depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, nós faremos a segunda opção do refrão, rezando assim: aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, irmãos e irmãs, vamos ficar em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho, cantando com alegria. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: aonde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para prová-lo, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E o fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram os 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, palavra de Deus que nós ouvimos nesta noite é muito rica, tem muitos detalhes, muitos sinais que com certeza seriam de grande valia à nossa reflexão. No entanto, até mesmo por conta do tempo, não é possível nos alongarmos em cada detalhe que nós ouvimos hoje da palavra. Mas se eu posso deixar perceber mais em nossos corações, deixar mais sensível o nosso coração para essa palavra, eu me recordaria daquilo que nós ouvimos na primeira leitura a respeito do testemunho dos discípulos. Gamaliel, um homem culto e um homem de grande importância para a sociedade daquele tempo, comparou os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo com os seguidores de algumas pessoas que acabaram surgindo ao longo da história naquele tempo. Pessoas que se disseram importantes, que lutaram, que profetizaram, que foram sinais de grande revolta, mas que morreram e seus frutos se perderam.
não foi dado continuidade à sua obra. Aquilo que Gamaliel hoje nos ensina é de grande importância para a nossa vida. E essa é a frase que eu gostaria de trazer ao nosso coração. Disse Gamaliel ao Sinédrio, aos doutores da lei: quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Gamaliel nos ensina aqui, irmãos e irmãs, ao observarmos os frutos da nossa vida, os frutos das nossas ações, para saber se realmente são ações de Deus ou dos homens. Em primeiro lugar, Gamaliel nos incita o coração a percebermos que há uma grande diferença entre o plano de Deus, os projetos de Deus e os projetos da humanidade, os projetos do homem. O próprio Senhor nos disse isso: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus mandamentos não são os vossos mandamentos. Ele tem um mandamento diferente, ele tem um caminho diferente, em que nós, humanamente falando, estamos bem longe de um dia sonhar como Deus sonha. Nós somos agraciados pela misericórdia do Senhor de sonharmos os sonhos que é sonho de Deus, mas não ir além dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, dos desígnios de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, como saber que aquilo que tenho feito é obra de Deus ou é obra humana? Como diferenciar na nossa vida se as nossas ações, se as nossas palavras, se os nossos sonhos, nossos projetos são de Deus ou são meramente humanos, carnais? Gamaliel nos ensina a observarmos o fruto, a irmos além dos olhos humanos, além do hoje, e observarmos os frutos. Irmãos e irmãs, todo fruto vindo da carne, e a carne aqui ela é comparada com a ausência do pensamento de Deus, a ausência da presença de Deus, a carne comparada para ser simplesmente humano, substancialmente humano. Quando nós pensamos humanamente, sem a graça divina, quando nós nos empenhamos em fazer algo somente para o nosso benefício, quando nós criamos sonhos, expectativas humanas, essas serão sempre frustradas. Os nossos sonhos não são como os sonhos de Deus. Os nossos projetos, humanamente falando, são falhos. E os planos e projetos de Deus nunca serão falhos. Se nós colocarmos em prática o nosso projeto pessoal, a nossa vivência, a nossa humanidade longe da graça divina, nós corremos um grande risco de cairmos no mal da decepção e da frustração. Quando nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, ou quando alcançamos, os nossos objetivos perdem completamente o sentido. Interessante que quando as pessoas, apenas uma figura de linguagem, um exemplo, as pessoas querem subir uma alta montanha e fazem de tudo para chegar na montanha. Quando chegam na montanha, perdem o sentido. Já querem descer da montanha. Quando se almeja um cargo social, uma posição dentro da igreja, e quando se chega nessa posição, se percebe vazio ainda. Isso para nos lembrar, irmãos e irmãs, que sempre os nossos planos humanos, carnais, serão efêmeros, vazios e perderão seu sentido uma hora. Mas os sonhos e planos de Deus não vão perder sentido, validade, não vão perder entusiasmo. Vale também alguns exemplos. Exemplo do matrimônio, a luta do namoro, de um noivado, de um matrimônio estruturado na palavra de Deus,
quando se chega ao matrimônio, agora se quer viver eternamente, plenamente esse matrimônio, ou o estado de vida, ou sim, o ministério. Quando o sonho é de Deus, meu irmão, minha irmã, nada pode impedir desse sonho acontecer, desse plano acontecer, dessa vontade acontecer. Por isso Gamaliel nos ensina na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos que é importante, é preciso reconhecer de quem é o sonho que eu tenho, o plano que eu tenho. Os projetos que eu tenho criado, que eu tenho feito, aquilo que eu tenho meditado, os planos de vida, as estratégias, seja elas financeiras, seja ela familiar, seja ela religiosa, os planos que eu tenho traçado, de quem é? De quem são? Se eles pertencem ao nosso ego, nós precisamos passar isso a Deus, deixar com Deus. Gamaliel, ele foi ousado quando disse isso ao Sinédrio, e o Sinédrio ouviu essa palavra de Gamaliel, pensando que os apóstolos iam se debandar, pensando que eles fossem, a fumaça o fogo ia apagar, e seriam como fogo de palha, que brevemente se apaga. Mas quando o sonho é de Deus, não se apaga. E tal história que nós ouvimos hoje, já tem mais de 2000 anos, e hoje somos nós, os apóstolos, que devem manter sempre acesa a chama do Evangelho. Somos nós, esses apóstolos, que antes foram flagelados, apedrejados, mortos, postos na prisão, levados para a cárcere para serem devorados por leões. Somos nós a sequência desse sonho de Deus, que disse: ide, evangelizai, anunciai o Evangelho. Irmãos e irmãs, o Evangelho que nós ouvimos hoje é o Evangelho da primeira multiplicação dos pães. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Há 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Vamos usar um pouco, pelo menos até onde dá, a racionalidade humana. Quantos 1.000 homens devem ou conseguem ser alimentados com apenas 5 pães e 2 peixes? Não se chega a alimentar muitas pessoas. Haveria fome. Alguns sinais teológicos nos fazem entender como foi esse processo do milagre de Jesus de multiplicar os pães e os peixes. Em primeiro lugar, o Senhor sabe de tudo, e isso foi dito pela boca do evangelista de hoje. Filipe respondeu: nem 200 de moedas de prata. O Senhor tinha dito, Ele mesmo, Deus mesmo, Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Tudo estava sob o controle de Deus. Jesus tinha tudo nas mãos. Mas pergunta: Felipe, como que vamos alimentar esse povo? Dê de comer a eles. Vocês não são os apóstolos? Vocês não são a igreja? Vocês não são os amigos de Jesus? Pois bem, 5.000 homens estão com fome. Deem vocês mesmos de comer. Felipe foi muito claro e sincero com Jesus, dizendo: Senhor, nós não temos o suficiente para alimentá-los. E nunca vamos ter. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo usa a fome material, biológica, natural do homem, mas para mostrar a fome espiritual que somente Jesus tem poder de saciar. Aquilo que o mundo espera para a ressurreição, aquilo que o mundo espera para viver uma liberdade, aquilo que o mundo espera para viver a plenitude da graça de Deus, vai passar pelas nossas mãos, mas nós não somos fonte. Felipe reconheceu que não era fonte para alimentar 5.000 homens. E o que acontece no Evangelho? Jesus disse: fazei as pessoas se sentarem. Salmo 23 nos ensina que o bom pastor, ele leva as ovelhas para verdes pastagens.
A palavra de Deus, quando fala que os homens se sentavam, há um grande parecer teológico. Os homens se rebaixaram, foram humildes, sentaram, porque aquele que estava em pé era o mestre. Quem estava falando era Jesus. Todos se sentaram. Todos se sentaram. Quando Jesus vê todas as pessoas sentadas, é preciso aqui, irmãos, entender, nós precisamos estar aos pés de Jesus, porque Ele é a fonte que sacia a nossa fome. Ele que tira a fome do mundo, Ele que nos traz a saúde necessária, mas é preciso estar sentado aos pés de Jesus. Não numa atitude que Jesus é prepotente o bastante para fazer-nos sentar aos pés dele. Não. Mas Ele é humilde o suficiente para nos dar a liberdade de reconhecer que Ele é o nosso mestre. E nós não somos mestres de nós mesmos. Depois um outro sinal muito importante. 5 pães, 2 peixes para todos. A vivência comunitária. O dividir o pão com os que estão famintos. Há uma corrente teológica que diz que no fundo, não foi multiplicação dos pães, mas divisão dos pães e dos peixes. Eu digo que foi um pouco de tudo. Jesus teve que multiplicar, mas teve que dividir. Essa é a matemática de Deus. Se para nós pensarmos também nos meios que nós temos para ajudar as outras pessoas, o que fazer para gerar, multiplicar, nós precisamos dividir. Isso vale muito particularmente para os bens materiais. Se eu vejo que aquele homem, aquela mulher, aquela criança, o idoso, enfim, aquela pessoa não tem, está com fome, e eu tenho 5 pães e 2 peixes, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever de cristão? Repartir, partilhar, dar a quem tem fome. E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ter um coração aberto para a caridade. Quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, obviamente que Deus, na sua generosidade, no seu amor, nos dá também a capacidade de recolhermos os frutos disso. A caridade gera frutos na alma. A caridade gera frutos de grandes virtudes no nosso coração. E é isso que a palavra hoje quer nos ensinar. No fim, esse Deus humilde, depois que multiplica os pães, depois que sacia esses 5.000 homens, o povo quer aclamá-lo como rei. Quer dizer para todo mundo, olha, Jesus Cristo me fez comer abundantemente, o pão não acabou. Dar a boa notícia disso, mas fazê-lo rei de algo que não era dele, um reinado que não era deste mundo. O que Jesus fez? Se retirou sozinho, nem com seus discípulos, e foi para o monte orar, porque sabia que os palanques, que os palcos, que os holofotes, que os reconhecimentos humanos não pertencem ao coração de Deus. Humildade e caridade, palavras que devem caminhar juntas em todos os momentos, mas também nesse tempo de pandemia. Até onde teu coração tem sido caridoso e generoso ao Senhor? Tenhamos esse desprendimento, porque aí sim vamos viver, participar, experimentar de grandes multiplicações que Deus fará em nós, em nossas almas, de maneira muito particular com os dons e virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ainda sentados, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, pão e vinho, colocar sobre o altar do Senhor nossa vida, de modo particular, a vida do Ademar e da Alvanira, que fazem aniversário de casamento hoje,
do Isaías José da Silva, que completa mais um ano de vida, pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, pela Maria Lúcia Polo, pelo Jair Viana, pela Vilma e pelo Luiz, esse casal do ECC. Vamos pedir que eles sejam abençoados com o dom da saúde, que seja multiplicada também a sua saúde em suas vidas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração gratuito, sejamos, Senhor, Deus, por vós, seja o nosso benefício, tua morte, crescendo, preservado, Senhor nosso Deus, que não dá-nos, Senhor, de minhas faltas, purificar-nos os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família, e concedei-nos, com auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e por todos, para a remissão. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, dentre eles nosso irmão Antenor, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, entre eles Paulo, o patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, no momento da comunhão espiritual, convido você a se colocar de joelhos na sua casa, onde você estiver, e colocar no coração de Jesus o desejo que o teu coração tem de tão breve receber a Eucaristia. Rezemos por nós, para que os frutos da Eucaristia sejam evidentes em nossa vida e em nosso coração.
Cristo Senhor foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu quero parabenizar o Ademar e a Dalvanira, parabenizar o Isaías pelo seu aniversário. Que Deus possa abençoar a todos vocês, meus irmãos. Também quero estar em comunhão com toda a pastoral da saúde daqui da Diocese de São Paulo, de modo particular por esses irmãos que perderam seu ente querido, o Antenor, para que Deus os conceda também a alegria da ressurreição, conceda a eles o conforto do Espírito Santo. Lembrando a todos que neste final de semana nós estaremos com o nosso plantão na paróquia. Plantão para aqueles que não conseguiram fazer os seus dízimos, as suas ofertas. Cada missa, obviamente, que todo mundo coloca no altar do Senhor a sua vida, também pode colocar materialmente. Então, você pode trazer as ofertas dessas missas que nós estamos participando, celebrando, trazer amanhã, sábado e domingo, da 1h até às 18 horas, para dízimos e ofertas, e também, o mais importante também, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e produtos de limpeza, de modo particular, água sanitária. No mês passado nós conseguimos arrecadar por volta de 1.200 quilos, passamos da 1 tonelada, graças a Deus. No entanto, as coisas também estão piorando um pouco para a família. Os produtos estão com os preços caros, as famílias, muitas pessoas estão ficando desempregadas, e isso tem gerado também muita dificuldade para outras famílias, novas famílias. E o número de famílias que procuram as igrejas, de modo geral, tendem a aumentar nesses últimos dias. Tende a aumentar também para os próximos dias. Então eu peço encarecidamente a ajuda de todos, em nome da Paróquia Cristo Rei, dos vicentinos da paróquia. Nós precisamos continuar assistindo as famílias que precisam da nossa assistência, que precisam do nosso coração aberto. É hora de colocarmos em prática aquilo que o Evangelho nos disse. Quanto temos para alimentar a todos? 5 pães? 2 peixes? Então ótimo. Então vamos repartir com os irmãos, vamos repartir com os mais necessitados, e a graça de Deus é que os cestos vão voltar cheios. Nós vamos recolher os frutos da nossa boa oferta, tá bom? Eu convido você a estar disposto a nos ajudar. Também quero convidar aqui, você pode entrar, solicitar o seu voluntariado através dos nossos meios de comunicação, ou por e-mail, ou também pelo Facebook, Instagram da Paróquia Cristo Rei. Procurem a paróquia nos órgãos oficiais. Então, no Instagram oficial da paróquia, no Facebook oficial da paróquia e no e-mail da paróquia. Não busque terceiros,
porque é capaz de a gente se perder no meio do caminho. Nós precisamos de voluntários para arrecadar os produtos de limpeza e os materiais, os mantimentos. Então, se você não faz parte do grupo de risco e pode nos ajudar, por favor, entre em contato conosco, porque é preciso fazermos uma certa divisão das equipes que poderão nos ajudar. O horário, talvez tem gente que só consegue no final da tarde, outras pessoas só conseguem no começo da tarde, e nós precisamos ter essas pessoas durante todo esse período. Então você pode sim conversar, olha, eu posso ficar 2 horas, 1 hora, meia hora, toda ajuda é bem-vinda. É preciso que você, por favor, entre em contato conosco. Pessoas que estão fora do grupo de risco da Covid-19. De modo particular, eu quero pedir ajuda dos mais jovens, grupo de jovens, coroinhas, acólitas, cerimoniários, enfim, os mais jovens da nossa paróquia, leitores, músicos, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, é claro, e podem nos ajudar. Fica aqui o meu convite. Dia 25 e 26, amanhã e domingo, sábado e domingo, da 1 da tarde até as 18 horas, ok? Com relação aos dízimos e ofertas, a pastoral do dízimo estará também na secretaria para fazer o atendimento para aqueles que vão poder fazer o pagamento dos seus dízimos e das suas ofertas, ok? Logo mais às 20 horas nós temos mais uma programação, estaremos juntos unidos também em oração juntamente com os ministros da Sagrada Comunhão Eucarística. Você é nosso convidado a participar. E em pé vamos receber a bênção final, pedindo a proteção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia.